Síndrome do pânico e crise de ansiedade. As pessoas confundem muito esses dois conceitos. É um péssimo erro para tratamento. Vamos separar. Primeiro, sim, toda crise de pânico é uma crise de ansiedade. Mas não toda crise de ansiedade é uma crise de pânico. O que diferencia uma crise de ansiedade de uma crise de pânico é a causa, não o efeito. Toda crise de ansiedade, toda crise de pânico, vem potencial aceleração cardíaca, taquicardia, sensação de falta de ar, vontade de levantar, correr para algum lugar, muitas vezes uma respiração mais peitoral do que abdominal, a pessoa fica com uma respiração mais curta. Crise de pânico e crise de ansiedade vão provocar essas sensações. Mas qual que é a diferença? A crise de pânico, ela é provocada pelo medo de ter a crise de pânico. Ou seja, a minha preocupação de eu passar mal, a minha preocupação de eu ter uma ansiedade ou uma crise de ansiedade vai gerar a ansiedade. A crise de ansiedade pode ser provocada por 1000 coisas. Quando ela é provocada pelo medo de ter a crise, tu chamas de síndrome do pânico. Pois bem, como é que se trata síndrome do pânico? A grande pergunta para a pessoa é: qual o problema de ter essa crise de ansiedade? Qual o problema de ter todas essas sensações? Cerca de 85, 90% dos pacientes é porque a sensação se remete a potencial infarto. Eu vou morrer. Então, o problema não é muitas vezes a crise em si, mas a ideia de que a pessoa pode morrer. Então, o medo que a pessoa tem de ter a crise e ter a sensação de morte dispara a crise. Uma vez que a pessoa aprenda a lidar bem com medo da morte, se for esse o caso, bom, a síndrome do pânico está curada. 90% dos pacientes com síndrome do pânico, no fundo, têm fobia da morte. 5% das pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm medo de passar mal porque o passar mal é muito ruim. Então, aqueles momentos que vão, no geral, de 15 a 20 minutos, podendo se estender por horas. A sensação do mal-estar em si, nada além. Uma vez que a pessoa aprenda a lidar com essa sensação de mal-estar, ou com essa dor, ela também pode estar curada. E 5% restantes das pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm medo de outras coisas quando elas têm essa crise de ansiedade. Por exemplo, elas podem ter medo de ter a crise de ansiedade, porque na frente de outros elas podem passar vexame. Então, na realidade, a síndrome do pânico teria como causa uma praticamente fobia de situações vexatórias. Tem pessoas que podem ter medo da crise de ansiedade porque elas têm o ímpeto ou a vontade de se matar naquele momento, então elas têm medo de cometer suicídio. Outras pessoas podem ter medo de ter a crise de ansiedade e a crise de ansiedade se assemelha à possibilidade de perder a lógica ou capacidade de raciocínio e medo de enlouquecer. Cada uma das possibilidades podem ter diferentes históricos, como é sempre na história de cada indivíduo. Mas é muito importante diferenciar que uma mãe pode ter uma crise de ansiedade pensando que o filho vai fazer uma cirurgia que ele precisa fazer, mas ela vai ter uma crise de ansiedade, não uma crise de pânico. É importantíssimo diferenciar crise de ansiedade provocada pelo medo de ter a crise de ansiedade, que se chama de crise de pânico, e uma crise de ansiedade em si. Por que é tão importante essa diferenciação? Simples. Errou o diagnóstico, errou o tratamento. Toda crise de ansiedade vale a pergunta: o que gerou a crise de ansiedade? A crise de ansiedade nunca vem do nada. Pode aparentemente vir do nada, mas no fundo sempre vem de alguma coisa que passou pela sua cabeça, quer você perceba, quer não. Até a próxima.